Oi, pessoal. Estamos aqui de novo, agora para a nossa aulinha de horticultura. Vejam, em horticultura até agora a gente estudou as doenças, né? As principais doenças e como que são os principais agentes causadores das doenças. Agora nós vamos começar a estudar as pragas. Então, o estudo das pragas agrícolas é chamado de entomologia agrícola. Ento vem de inseto. Então, vocês sabem que as pragas, a maior parte delas são insetos que causam danos, ou se alimentam das plantas, ou são insetos sugadores, né, que sugam as plantas, sugam a seiva da planta, ou que transmitem vetores, igual a gente viu, né, quando eu estava estudando as doenças das plantas, insetos vetores que transmitem as doenças para as plantas, né, que nem no caso do pulgão, cochonilha, né, que picam e passam vírus, passam bactérias para as plantas, né? Então, esses insetos que nós vamos começar a estudar agora. Então, uma apresentação aqui. E vamos lá. Então, entomologia agrícola, o estudo dos insetos causadores de doenças em plantas. Não só os causadores em doenças, nós temos muitos insetos que são benéficos, que são, a gente chama eles de inimigos naturais. Por quê? Porque eles se alimentam de insetos causadores de doenças, e a entomologia estuda eles também. Tá? Então, a entomologia estuda os insetos que têm relação com a agricultura, a entomologia agrícola. Tá? Então, vamos ver esse universo dos insetos, né? Então, existem cerca de 1 milhão de espécies descritas. Então, é muito inseto, né? Anualmente, são encontradas em torno de 5 mil novas espécies. Então, a gente nem conhece todos os insetos que existem no planeta. A biodiversidade deles é muito grande, né? Nós temos aí uma infinidade de ordens, classes de insetos e insetos que são benéficos para nós, né? A grande maioria deles são polinizadores, ou tem alguma influência na cadeia alimentar, que eles se alimentam de insetos que causam danos para nós, né? Então, dos insetos que causam danos é a menor parte. A maioria dos insetos são benéficos. Muitos ajudam na decomposição da matéria orgânica. Então, os insetos têm uma importância ecológica muito grande. Então, os prejuízos na agricultura causados por insetos, pragas, doenças, plantas daninhas, chegam em torno de 38%, né, causados pelos três. Então, aqui uma formiga, uma ata, né, essa é as formigas cortadoras, né, então essas são as que causam danos para a gente, pode ver, eu coloquei essa imagem para a gente poder ter uma ideia, tá vendo, ela tem esses espinhos nas costas, né, aqui a lagarta, né, essa aqui é a lagarta do milho, e aqui, um percevejo verde, desses que causam, que sugam, né, que nem no caso da soja, feijão, percevejo sugador. Então, aonde que começou esse interesse, né, pelo estudo da entomologia? Então, os primeiros casos de danos agrícolas que se tem registrado, né, o primeiro deles é esse do pulgão da videira. Então, o pulgão é esse inseto pequenininho aqui, que é o ovo do pulgão, né, dentro dessas bolinhas aqui, essas reentrâncias, tá o pulgão fêmea com os ovos, Então, ela faz uma modificação da célula aqui, onde ela faz a postura. Esse é o adulto alado, né, ele vai voar e vai picar uma nova planta, se tiver uma condição ideal ali de sobrevivência, ele vai infestar a planta e causar essas deformações aqui, essas bolinhas, né, então, o pulgão aqui com os seus insetos filhinhos, né, os pulgãozinhos. Então, pulgão a gente já viu que é um vetor, ele causa muita doença em plantas, ele passa algumas viroses,
né, e através da saliva dele. Então, é um inseto que provavelmente dizimou a produção de videira nessa época. Foi um dos primeiros registros, assim, de praga agrícola que se tem notícia na história, né, e vocês sabem que a de vinho, né, então eles tiveram um prejuízo muito grande, e a partir dali começou a se estudar um pouco melhor o que são essas pragas. Outro exemplo que a gente tem na história, dos Estados Unidos, em 1929, a mosca do Mediterrâneo. Essa mosquinha é a mosca das frutas, né? Então, ela, muitas põem o ovo já na flor, e daí, a partir dali, vai infectar a planta dentro do ovário, né? Outras furam a fruta e põem a larvinha dentro da fruta, já fruta verde ainda, ou amadurecendo, né? Então, um inseto de importância agrícola bem grande para a questão da fruticultura, né? Em várias regiões do mundo. E a primeira vez que esteve notícia de uma infestação que causou grande problema econômico foi em 1929, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, em 1939, o pulgão dos citros. O pulgão, ele fura a planta para sugar a seiva e ele passa o vírus dessa tristeza dos citros. Que olha aqui as plantas, né, nessa imagem de baixo, as plantas sadias, né, e a planta doente aqui em volta. Então, o pulgão por si só, ele até não é um grande problema. O problema é que ele passa virose. E essas viroses é impossível, né? Não tem outro controle que não seja a erradicação, ou seja, ir lá e cortar a planta e queimar, porque o vírus permanece no ambiente, e daí se vem um outro inseto sugador e pica uma planta doente, ele se contamina e vai picar uma planta sadia e passar o vírus para ela, né? Em 1924 a 1948, a época da nossa produção de café. Então, o café foi muito atacado por essa broca do café. Parece que é um bichinho grande, ó, pela foto. Mas quer ver? Olha o tamanho dela aqui, ó, o fruto do café, o fruto verde, e olha o tamanho da broca do café. Aqui embaixo, ó, o fruto com a broca pequenininha, aqui o fruto aberto com a broca pequenininha. Tá vendo? Então, essa broca destruiu os cafezais nesse período. Foi uma importância também para a nossa produção de café aqui no Brasil. Outra praga que se tem registro é em 1983, o bicudo do algodoeiro. Olha que imagem interessante, né? Essa aqui é a fotografia, né, de microscópio eletrônico. Então, olha que interessante essas imagens. Eu vou deixar esse material lá no Classroom para vocês poderem dar uma olhada. Aqui ficou esse negócio da broca aqui, mas não tem nada a ver, que o slide tá com um probleminha. Mas o bicudo, o que acontece? Ó, o adulto põe os ovos dentro da flor. Na verdade, aqui é o botão floral. E daí a larva se alimenta por dentro do botão floral aqui do algodão, empupa, faz a pupa e danifica todo o algodão, né? Então, além de danificar, ele ainda faz orifícios aqui para a entrada de outras doenças, né? Bactérias, fungos. Então, aniquila o algodão. Então, o bicudo do algodoeiro é a principal praga do algodão, tá? Aqui, em 1996, outra praga que apareceu aqui no país, a minadora dos citros. A larva minadora vocês já devem conhecer, é uma que às vezes a gente encontra as folhas atacadas por ela, então a larvinha entra por baixo da epiderme da folha, né, e vai fazendo aqueles caminhos na folha, né, você encontra os caminhos. Na verdade, é a larva dessa traça, é uma mariposa. Então, uma mariposa pequenininha, a larva dela é bem pequena, e olha, o que é esse resíduo aqui que ela está deixando no caminho dela? É o esterquinho dela, o cocô dela mesmo. Ela vai se alimentando das células da planta e vai deixando esse resíduo pelo caminho, até ela completar o ciclo
empupar e daí vai virar uma nova mariposa adulta. Em 1996, outro grande problema na nossa agricultura foi a bactéria Xanthomonas. Então, a Xanthomonas, ela causa essas manchas, ó, no citro, né? E ela é transmitida por essa larvinha aqui, pela larva minadora, né? É uma bactéria que dizima a produção de citros, e vocês sabem que o Brasil é o maior produtor, né, de laranja, suco de laranja. Então, olha que interessante que a folha atrás, ó, com a marca ali, ó, da larva minadora, tá vendo? Ela atacou a planta, deixou as manchas do caminho que ela fez e prejudicou a produtividade dos citros com essas manchas da bactéria. Então, aqui alguns exemplos, né, de casos assim, de pragas agrícolas que tiveram grande importância aí na nossa história do mundo e aqui no Brasil, principalmente, mas são poucas que causam doenças ou que causam danos na planta, né? A maior parte dos insetos tem uma importância muito grande. Então, a maior parte deles tem importância na questão da reciclagem de nutrientes, né, de decomposição de matéria orgânica, daquele ciclo dos nutrientes no solo para adubação, para nutrição de plantas. Então, eles têm importância na propagação e na manutenção das plantas, no sentido da polinização. Eles são importantes na cadeia alimentar, eles são alimentos para muitos outros animais, né? E com isso eles ajudam a biodiversidade. Então, os insetos são muito importantes. Aqui, ó, tá uma imagem de uma mamangava. Vocês sabem que nós temos culturas até aqui no Palmital, onde a gente está produzindo a questão do maracujá, ele é polinizado só por mamangava, porque é a mamangava que alcança a altura do pólen para ela carregar nas costas dela o pólen de uma flor para outra. Então, outras abelhas não conseguem fazer essa polinização. E se a gente não tiver a polinização, cerca de 80% ou até mais das nossas culturas agrícolas não tem produção. Nós dependemos imensamente da polinização dos insetos, né? Mas beleza, daí eu vou falar dessa polinização numa aula especial sobre isso para vocês, né, da importância desses insetos benéficos e a questão dos inimigos naturais, nós vamos falar sobre isso, mas aqui então fica assim, um apanhado geral das principais pragas históricas aí. E eu vou deixar o material de apoio lá. Lá tem bastante, no Classroom, tem bastante termos técnicos, assim, que a gente já andou vendo um pouco na questão das doenças. Então, alguns vão se repetir. E tem um material que está falando das principais ordens dos insetos causadores de danos agrícolas, tá? Aonde, como que eles são classificados ali. Também nós vamos ver isso com calma nas próximas aulas, mas está lá já para vocês entenderem mais ou menos como que é essa classificação, essa organização dos insetos, tá? Vou deixar também uma atividade já para vocês, e qualquer dúvida, estou no WhatsApp sempre, claro, né? E para o que vocês precisarem aí. Vão me perguntando que eu vou ajudando vocês, beleza? Então, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima. Terminou?